Fecha essa porta aí. Entrando barulho. Consigo fechar. Ih, já tem gente ao vivo. Bem-vinda, Márcia. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar. Chamar a Lu também. Bem-vindo, Juninho. A gente já vai começar. Esperar o pessoal chegar mais um pouquinho. Convidar a Lu também. Então, pessoal, vamos começar a nossa live. A gente vai falar um pouquinho sobre a Ayurveda, sobre a rotina, sobre a alimentação e como que isso afeta a nossa saúde. Eu vou convidar a Lu aqui para chegar. Mais gente chegando. Prazer aí estar recebendo todos vocês. Bem escolado. E aí, Lu, tá por aí? Oi, Lu. Bem-vinda. Oi, Nina. Ah, maravilha. Tudo bom? Receber aqui. Tamo junto. Boa noite. Pessoal, já tem algumas pessoas por aqui. Flávia entrou também. Tem o pessoal do Espírito Santo que está por aí. E gostaria de apresentar a Salete, está chegando. A Salete está por aqui pelo Monte Cristo e agora está online também. E aí apresentar, gente, a Luciana Kimi, que é uma terapeuta clínica, né, que tem realmente feito transformações aqui na saúde da nossa família. É uma honra estar com ela. Vai ser uma honra ainda maior receber você fisicamente aqui no Monte Cristo, Sim, na sexta-feira, então a gente está super ansioso por esse momento. E tem mais gente chegando, a grande alegria. eu vou aproveitar, vou mandando os convites aqui também, Ah, pessoal, para ver se.
juntar aqui no online com a gente. Hum, é uma- Depois a gente deixa gravado também para o pessoal Sim, assistir. E aí, Lu, acho que a gente já pode ir começando também, né? O que você acha? sim, sim, vamos começar, vamos começar. A ideia aqui hoje que da live é falar um pouco sobre a saúde integral, né? Então, acho que como eu vou estar aí também na fazenda, acho que a ideia é não é juntar, na verdade é trazer um pouco de luz, como que o Ayurveda enxerga, né, essa natureza e por que que deu esse match tão legal assim com vocês, né? Pela forma como vocês cuidam da, da, da natureza, da plantação, de como vocês cultivam, e que isso está totalmente ligado, né, com o pensamento ayurvédico, né? Sim, E quando a gente fala pensamento ayurvédico, é uma lógica, né? Qual que é a lógica que está por trás? Então, assim, às vezes quando eu falo para as pessoas, né, é, comer, né, a comida sazonal, comer a comida fresca, aquela que nasce perto de você, né? Para quem vive uma cidade grande como São Paulo, que é da onde eu, né, tô vindo, é muito, fica muito distante, né? Porque as pessoas elas têm dúvidas até em relação ao que nasce agora, né? sim, Para quem está mexendo no campo, é meio que óbvio, né? Então, eu converso com você e eu com o Guilherme, aí vocês mesmos falam, não, mas agora não, agora é época disso, agora a gente nossa, aqui nasce bastante tal coisa, né? E muitas das vezes quando vocês falam, nossa, isso é ótimo, pode comer, é isso mesmo. Por quê? Porque existe um outro conceito que é também a natureza ela vai acabar fornecendo, não só pela estação, mas também por proximidade, por uma simbiose, aquilo que de alguma forma você está precisando, a natureza também ela está te fornecendo, né? Então, vocês vivem num local que é de grande abundância, então tem uma série de coisas ali que vão nutrir a família de vocês. Mas, assim, e aí existe o pensamento sobre a sazonalidade, né? Então, a, quando a gente fala que nasce agora é o melhor que vai funcionar para o seu corpo, porque dentro desse conceito medicinal, a gente está sempre olhando o fluxo, né, dos elementos dentro do corpo. E às vezes a gente entende, tem uma grande parte das pessoas que acha que esses elementos eles são fixos, né? sim. Então eles são imutáveis. E isso gera uma série de confusões, principalmente dentro do Ayurveda, né? Então, assim, se eu falo para você que você tem bastante elemento fogo, aí você fala para mim, ah, então, para sempre eu serei assim. Mas o elemento fogo, você pode ter uma característica desse elemento fogo, mas esse elemento fogo ele pode variar, né? Uma época do ano ele vai estar mais alto, uma época do ano ele vai estar um pouco menos alto, vamos dizer assim. A natureza tende a equilibrar esse elemento fogo. Se você entrar em fluxo com ela, aquele elemento fogo ele vai entrar em equilíbrio, né? Naturalmente, né? E que é o que seria o seu equilíbrio. Sim. Que é mais ou menos que isso vocês vieram experienciando. Quando os elementos eles entram em equilíbrio, você entra em fluxo com o que a natureza te oferece, o seu corpo fica bem. Então você desinflama, você se sente mais disposta, acaba dormindo melhor, né? Fica menos irritadiça, né? Não a Nina, mas qualquer outra pessoa, né? Ficaria. Não, mas a gente pode falar da Nina mesmo, porque é incrível. Eu sinto no meu corpo e na minha disposição, principalmente, né, o Sim, efeito. Então, eu achei sim, muito incrível, porque eu fiz um exame que a gente, né, viu uma taxa super alta e uhum, em, sei lá, 2 meses a gente tinha revertido algo que eu achei que jamais seria reversível, né? uhum, Então, sim, fiquei muito encantada. E como o que me encantou, Lu, que assim, nossa, eu recomendo para todo mundo, e realmente estou recomendando para todo mundo mesmo, o seu entendimento, né? E que mesmo online, né? Então a gente nem uhum, teve nenhum encontro ainda físico, e aí uhum, já entendeu, né? Tanto comigo, com o Gui, eu acho que aconteceu a mesma coisa, e com outras pessoas que eu conheço que você atende também. Como que você entendeu, assim, o X da questão? Então, a assertividade, né, que é de uhum, uma visão integrativa, né? Não sim, vê o organismo separado, ele tá
Uhum. totalmente, ele é holístico, né? Desde Sim. do hábito, né, de como que a pessoa vive, o que que ela busca, o que que está acontecendo ao mesmo tempo, poxa, se tiver às vezes alguma coisa física ali que está atrapalhando esse processo, opa, vamos tirar essa Uhum. coisa aqui que está às vezes te envenenando mesmo, né? Como é o Sim. caso do leite, imagina, vivi 38 anos sem desconfiar que eu pudesse ser intolerante à lactose. E de Uhum. repente eu tirei o leite da minha vida e minha vida mudou totalmente. Então, não que Uhum. todo mundo tenha que tirar, né? Mas no Sim. meu caso especificamente, foi algo muito central que ninguém tinha descoberto, né? E não foi por Uhum. procurar, procurei muito e tudo mais. Então, assim, Sim. eu acho que isso é muito bacana, Uhum. porque tem essa efetividade. Quando a gente fala de Sim. saúde, a gente precisa de assertividade, né? E isso Uhum. vem desde de entender a essência da pessoa, né? O momento que ela está passando agora, né? A, a, Uhum. a rotina e como ela pode adaptar essa rotina com coisas simples, porque também Sim. não é um sete cabeças, né, Lu? E olha que Uhum. nem aplico tudo que você me orienta e já dá tanta informação, então é Sim. um passinho, né? É, passinho por passinho, exatamente. Acho que você falou várias coisas importantes, né? Que é esse olhar holístico, né? A gente usa a palavra holístico, mas é um olhar integrativo. A gente não está quando a gente olha o estômago, não dá para olhar só o estômago, né? Eu tenho que olhar outras coisas. Eu tenho, né, quando eu olho, que eu vejo uma sobrecarga em determinado órgão, a gente não, né, quando fala da tireoide, não é só a tireoide. Tipo, o que está envolvido, o que causou isso, o que provoca isso, né? E que outras coisas você pode fazer para poder gerar, tirar essa sobrecarga. E existe uma diferença quando a gente fala de mulher e quando a gente fala de homem, Aham. né? O ser masculino e o ser feminino. Porque a mulher menstrua, a mulher engravida, né? E tem todo um sistema reprodutor, vamos dizer assim, que ele é diferente. Obviamente é diferente, né? Mas assim, a forma como isso interage com o corpo é diferente, né? Então a mulher ela é um ser que ele chama de que ela é quente por dentro, né? Fria por fora, e o homem ele é frio por dentro e quente por fora. Né? Uhum. Então, e aí a gente pode até ver as similaridades com as outras medicinas, a medicina chinesa, quando a gente fala de yin, yang, né? Tá sempre junto, né? O feminino e o masculino, o quente e o frio. É, então, isso a gente vai observar em muitos aspectos da saúde, né? Então, como que eu vou observar, assim, onde que esse fluxo energético, ou fluxo de nutrição, ou fluxo de excesso de pensamento ou falta de onde que ele está sendo interrompido, né? Então, assim, a gente jamais vai olhar, né, o ser de forma separada, então acho que é isso que é um ponto que você trouxe, né? E as coisas que elas podem ser simples, né? Então, assim, o Ayurveda, quando ele chegou no Brasil, ele chegou de uma forma complexa, né? Ele chegou através de a gente chama de uma parte do tratamento, que é só uma parte que quando entrou aqui é o que as pessoas reconheciam como Ayurveda, que era um tratamento é um tratamento complexo, um tratamento que ele é para fazer uma remoção de um dosha, ele é classificado como quase um processo cirúrgico, apesar da gente, a cirurgia para a gente aqui, ela está classificada como bisturi, a gente abrir a pessoa, né? Mas a remoção de um dosha, ela é uma remoção de algo, né? Eu posso fazer eu não vou passar um bisturi em você, mas eu vou induzir no seu corpo algo que, que se eu não fizer de forma bem feita, pode te adoecer também, Sim. né? Então eu posso te curar e posso te adoecer. Então, Uhum. assim, então foi introduzido de uma forma que as pessoas achavam complexo, achavam difícil de fazer, porque você entra num regime extremamente rígido, né? Depois fazendo procedimentos extremamente, ou alguns invasivos, né? E alguns desconfortáveis, e a pessoa sem entender direito o que estava acontecendo ali. E fazendo isso, por conta dessa remoção, você poderia sim passar por um momento de grande desconforto para aí depois se sentir bem. Então, é um tratamento longo que envolve um acompanhamento que tem que ter de muita proximidade com a pessoa. Não dá para fazer em uma semana, né? Às vezes a gente vê processos, vamos fazer em uma semana, né? E aí a gente usa uma palavra que ela
pode ser mal interpretada, né? As pessoas usam como se fosse um detox. Ela já fez o detox do Ayurveda, né? Uhum. Então, o Panchakarma, que é esse processo cirúrgico, ele não é um detox, né? Ele não pode ser classificado como um detox, né? Ele é uma coisa extremamente séria e tem que ser muito bem conduzida, né? E dentro desse meio, a gente fala que isso tem que ser feito dentro de uma clínica ou um sistema hospitalar, né? Ou conduzido por pessoas que tenham muita segurança do que estão fazendo, porque existe uma consequência disso, né? Então isso é como as pessoas, quando há 20 anos atrás e até alguns anos, né, alguns anos, até hoje, né, a gente tem uma visão peculiar, assim, só um ponto de vista em relação ao Ayurveda. E só que o Ayurveda, ele é O mundo, né? né, ele é um Veda, ele é um Shastra, ele é um compêndio, né, ele é um ponto de vista, uma visão, também é uma medicina, também a gente está falando de um manual sobre a vida, também nós estamos falando sobre um estilo de vida, né? Então ele vai além, né, de um procedimento, né, que faz parte de uma parte específica de um tipo de tratamento. Uhum. Então, quando a gente olha nesse ser humano e vê onde que existe um bloqueio, você vai sugerir para essa pessoa o que que ela faz na vida dela, vai conversando com ela, entendendo o que que ela faz que pode provocar aquilo. Então, isso envolve exercício, pode envolver ou excesso ou falta de exercício, pode ser o horário que ela dorme, ou o horário que ela acorda, né? Pode ser determinados tipos, um excesso de um tipo de alimento, como você percebeu, né? Sim. Ou a falta de um tipo de alimento, de um tipo de sabor, inclusive. Uhum. Dentro da nossa sociedade, da cultura brasileira, a gente come muito pouco amargo, né? E para muitas pessoas, o amargo, ele é remédio, né? Ele acaba se tornando um remédio, porque a gente acaba comendo muito ovo, muito arroz, muito feijão, muita carne, né? E aí a verdurinha é uma alface. E aí a gente tem uma gama de verduras amargas, né? Que elas são super amigas do fígado, né? Uhum. Super amigas do pâncreas, super amigas, né, do baço, toda a Sim. galera aqui da sua digestão, Uhum. né? É cheia de fibra, né? Então, para ajudar a formar o bolo fecal, né? Para ajudar a limpar a limpar o sangue. Só que a gente não associa, né, o alimento ou com o órgão, ou com algum tipo de desconforto que a gente está sentindo. A gente foi, ao longo da vida, desassociando o alimento da saúde, né? Mas apesar da gente, né, quando a gente conversa, parece ser óbvio, mas para muitas pessoas não é tão óbvio, né? Para vocês que moram, né, no campo, que trabalham com isso, é quase que é o que vocês, né, sempre se trataram com uma medicina, né, sempre procuraram uma medicina com esse olhar integrativo. Então, para vocês tem essa, vamos dizer assim, essa conexão com mais clareza, né? Com mais, parece que faz mais sentido. Mas para muitas pessoas é uma novidade, né? Lu, e eu acho muito interessante que eu sempre tive essa preocupação com a alimentação, né? Então, de me Uhum, alimentar bem, de me alimentar de coisas saudáveis, produzidas de uma forma saudável, né? Mas depois que eu comecei a conhecer um pouquinho sobre a Ayurveda, eu percebi que, assim, às vezes nem é o alimento que você come, uhum, mas quando você come, depois uhum, em que momento do seu organismo, né? E como que uhum. você pode potencializar através da sua rotina, dos seus cuidados, das suas práticas, né? Experiências alimentares realmente interessantes, que esse alimento te caia bem, né? Sim. Antes de te conhecer, na verdade, quando eu tive os primeiros contatos com a Ayurveda, Uhum. eu estava numa fase que eu não podia nem com glúten. Não. Eu comia glúten e me fazia mal no café da manhã. E aí, eu Uhum. falei, imagina, agora então quer dizer que eu não vou mais poder comer o pão e eu sou padeira, né? Como? Uma padeira vai viver agora, né? E aí eu comecei a conhecer um pouco mais e daí eu descobri que eu precisava ativar meu Agni, né? Antes Sim, de tomar o café da manhã, sim. que isso para mim, para a minha rotina, os meus equilíbrios e desequilíbrios, né? Isso era muito Uhum. importante. Então,
Hoje eu tenho a prática mesmo de correr antes de tomar café da manhã. Correr ou fazer algum Uhum. exercício. Sim, Preciso agitar mesmo o meu organismo. E depois eu posso comer, eu até brinco que eu posso comer até torresmo se eu quiser. Não, não que eu sim, como. Mas assim, eu uhum, descobri que realmente faz muita diferença. Eu voltei a sim, comer pão com glúten, né? Mas sempre dando uhum, preferência para um pão de fermentação natural. Então, sim, é incrível como coisas que às vezes a gente não dá muito valor, a gente não sim, imagina. A gente ouve, temos que praticar exercício. Aí, beleza, faz academia à noite, né? sim, Num uhum, horário que às vezes não necessariamente é o melhor para o nosso organismo, né? Então a gente está fazendo sim, várias práticas que supostamente são saudáveis, se alimentando comendo um monte de salada na época do frio. uhum, E aí uhum, vai descobrir que, na verdade, isso você está fazendo a coisa às vezes na hora errada. E aí o negócio que era para sim, ser terapêutico, ele acaba sendo antiterapêutico, né? sim. Não, Então, não, e aí você, não pode, distúrbio, dá distúrbios de sono, né? sim, acho que você foi cirúrgica agora, né? Porque tudo isso que você falou, essa percepção, né, de quando e como, é mais do que o que, né? O que ele é tão importante sobre o como a gente faz e quando a gente faz. Então a gente tem o que, como e quando, né? Então a nossa sociedade foca muito no o que, no o que eu vou comer, né? Quando fica, às vezes o quando ele é ruim, muito ruim, porque você vai comer 10 horas da noite. Tem gente comendo um super prato, um super legal, 10 horas da noite, né? Aí eu falo para ela, falo assim, ó, o conteúdo da sua alimentação tá maravilhoso, mas assim, 10 horas da noite, isso vai te pesar, você vai te provocar uma insônia e pior, pode provocar um refluxo, Sim. né? Porque você não vai conseguir digerir isso para dormir, né? Ou para dormir bem. Então, às vezes, parte de dormir bem é a pessoa comer o horário que vocês estão jantando, que é entre 6 e 7 horas da noite, né? É, que bom que vocês, né, conseguem fazer isso. E mesmo em São Paulo, olha só que interessante, porque assim, durante muito tempo as pessoas tinham essa coisa, mas São Paulo é difícil, São Paulo por causa do trânsito, né, por causa, ou numa cidade grande, talvez o Rio também seja complicado por causa de trânsito, mas aí a gente vai percebendo estratégias, né? Fala assim, mas o que que você faz? Qual que é o intervalo de A para B? Sim. Né? Você está indo para a faculdade direto, então hoje as faculdades têm lugares que você pode levar sua marmita, você pode esquentar, você pode. Ou, né, tem gente que fala assim, nossa, eu não consigo nem cozinhar em casa. São Paulo, por exemplo, tem uma variedade, né, de comida por quilo, que é uma comida fresca, que você vai lá e vai conseguir escolher um alimento que faz sentido para você. E uma vez uma moça falou assim pra mim, mas depois eu vou pra faculdade, e aí eu chego em casa 11 horas da noite, aí pra mim fica difícil, vou ter que jantar esse horário. Eu falei, então faz assim, faz duas marmitas, né? Você almoça, pega uma marmita e leva pra sua faculdade. E ele chega lá. E a gente hoje em dia tem uma facilidade imensa, porque antigamente você tinha onde você esquentar essa marmita. Né? Nem a Uhum. faculdade tinha, nem né? Só que hoje você tem essas marmitas eletrônicas, você, né, põe na tomada, né? E ela esquenta e tá tudo bem. Aí você consegue, né, comer aquilo, nem é micro-ondas, né? Porque tem bastante gente que não gosta de micro-ondas, principalmente nesse meio, quando a gente começa a comer de forma mais natural, as pessoas falam, ah, não, não quero micro-ondas. Eu falo, ok, tenho a marmita eletrônica, essa de tomada. Então, assim, cada vez mais hoje a gente tem possibilidades de poder comer melhor, comer num horário mais adequado. E pode estar o caos, né, lá fora, e você consegue fazer, assim, se você organizar, né, olhar, se colocar em primeiro lugar, acho que isso é o mais importante, Isso é muito fundamental. né? Assim, tem gente que tem uma agenda, né, e aí fala assim, onde está você nessa agenda? A pessoa não está, ela está fazendo para o outro, sempre, o tempo todo. Eu falei, mas onde está você aí nessa agenda, né? Onde você está se cuidando? E tem coisas que você não consegue terceirizar, né? Eu falo para as pessoas, olha, você não consegue terceirizar a sua alimentação, ninguém consegue comer para você. É. Ninguém consegue dormir por você. E ninguém consegue eliminar por você, fazer cocô ou xixi. O dia Uhum. que você tiver que, entre aspas, terceirizar isso, você vai estar acamado, Uhum. né? E qual o sentido né, de a gente ter que chegar nesse estado?
De estar numa cama e a gente tá com sonda, fazendo alimentação parenteral, né, via sonda, ou tendo que eliminar isso de uma outra forma, né, induzindo ao sono, ao quase tomando remédio para poder conseguir dormir. Então, assim, não, né, o Ayurveda ele está aqui, né, é uma medicina, é um shastra, é um conhecimento, é um compêndio para que você consiga viver. O objetivo é que você viva durante 100 anos sem doença. Sim. Olha só, né, o pensamento, né, como é que você é uma perspectiva de você conseguir ter uma longevidade sem sofrimento, porque o objetivo dos Vedas, né, de filosofias como Yoga, Ayurveda, né, Jyotish, é eliminar o sofrimento, né, ou Uhum. diminuir o sofrimento, né? Então o Yoga ele vem para poder te dar um suporte na área mental, emocional. É porque às vezes a gente confunde o yoga também com essa coisa do asana, né? Faz asana, Uhum. faz asana, faz asana, e esquece a parte, esquece ou não sabe ou não reconhece a parte mais importante que é o silêncio, Sim. né? Que é esse estado de meditativo, de introspecção e reconhecimento de nós como seres universais e de uma inteligência cósmica, né? E o Ayurveda ele está aqui para poder trabalhar com o mundo dual, né? Então, por isso que a gente usa os opostos, né? Então, se você tá, se é verão, a gente vai usar os alimentos que têm uma potência fria. Se é inverno, a gente vai usar alimentos que têm potência quente, né? E as especiarias, né? Enfim. Por quê? Porque você vai provocar esse oposto no corpo, que é exatamente esse equilíbrio, né? Entre o mundo interno e o mundo externo. Então, uma outra forma de a gente descrever o Ayurveda é que o Ayurveda é esse relacionamento, né? Basicamente o relacionamento entre o mundo interno e o mundo externo. Como Ótimo. é esse mundo interno no seu, como que está funcionando esse mundo interno e como está o mundo externo e como você conversa com isso. Não brigar com o mundo externo, né? Então às vezes a gente briga, né? Ai, nossa, odeio a primavera. Aí a gente fica lá emburrado porque odeio a primavera. Ou odeio o verão. E aí eu fico lá puto da vida porque o verão. Blá, blá, blá. E aí, né, nós somos, nós sabemos, né, que quando tá calor, a gente vai com uma roupa mais fresca, quando tá frio, porque isso incomoda, né? Se eu usar a mesma roupa o ano inteiro, ou eu vou adoecer, eu vou ficar meio doido, né? Porque imagina o frio lá de regatinha e no Uhum. calorzão e de blusa de lã, né? Ou eu ficar de blusa de lã o ano inteiro, né? A gente vai sentir, o nosso corpo vai reclamar, nós vamos ficar incomodados. Só que por algum motivo a gente desassociou a alimentação disso, a gente come igual o ano inteiro, igual, né? Tem gente que faz a mesma alimentação todos os dias e igual, Uhum. né? Faça sol, faça chuva, né? Faça calor, faça frio, a gente está comendo igual. E isso vai te adoecer. E eu achei muito bacana, Lu, que você trouxe essa, né, que o Ayurveda é justamente essa mediação, né, do meio externo com o meio interno, porque na Uhum. verdade a origem da vida está aí, né? Em Sim. justamente ter um meio interno e um meio externo, e como que essa relação se dá. Então, na verdade, é a base, né? É um conhecimento Uhum. que vai ali no ponto, né? Na Sim. chave, no segredo para a gente ter uma saúde, né? Que na verdade a saúde nada mais é do que uma vida plena, né? Sim. Então, como a gente chega nisso através de todo esse equilíbrio da alimentação, dos ciclos, e você também trouxe a questão do sono, né? Como que o Uhum. sono, na verdade, é um grande alimento. E quando eu comecei a Sim. estudar um pouquinho de Ayurveda, eu li uma vez um médico, agora eu não lembro o nome, mas ele é incrível. E o médico Ayurveda, né? Ele falou que se você se organiza, você emagrece dormindo, né? Então, às vezes, a gente fica no sonho ali, brigando, fazendo mil dietas, não sei o que, e no final das contas, se a gente se equilibra, o sono é totalmente reparador, né? E O o som. oposto também é incrível, porque, pelo menos para mim, não dormir bem, né? É uma coisa Uhum. que me traz enxaqueca, me traz vários sintomas mesmo do Sim. adoecimento, né? Sim, mas o sono é assim, existe um tripé para saúde, dentro.
dentro dessa medicina, é considerado. Tem várias formas de a gente falar sobre saúde, né? Mas assim, tem um tripé. Então, o tripé é a rara alimentação, e quando a gente fala de alimentação, não é só o que a gente põe na boca, né? Então, a alimentação aqui é tudo que envolve os seus sentidos, então é o que eu assisto, o que eu ouço, é o que eu ponho na minha pele, é o que eu cheiro. Então, isso tudo é considerado a rara, porque eu como me alimento, né? E eu me alimento usando todos os sentidos. E uma forma é com o alimento que é o que a gente mais conhece, a parte densa aqui, arroz, feijão, né? Isso a rara. O outro tripé, o outro pezinho do tripé é nidrar, é o sono. Só que o sono, ele é o sono que a gente dá dormir à noite, mas também está incluso no nidra, meditação, yoga nidra, né? Toda parte, né, que possa envolver para você levar a esse estado de recuperação. Então, Uhum. a Hara está ligada ao dia, Nidra, obviamente, à noite, ou, né, ao sistema lunar, que a gente chama, ou ao sistema endócrino. Então, o seu sistema endócrino funciona, ele vai produzir os hormônios à noite. Então, por que que esse médico falou para você, né, deu essa informação que você pode, o seu emagrecimento ele está relacionado a um sono profundo, né? Porque o seu sistema metabólico, né, a sua tireoide, ela vai produzir os hormônios à noite. No dia Uhum. seguinte, o seu fígado usar para poder fazer a digestão. Se a sua tireoide, você não dorme, a sua Uhum. tireoide não consegue produzir esses hormônios de forma adequada, no dia seguinte, o seu fígado entra com uma sobrecarga. Né? A ele não tendo energia para fazer o processo que ele tem que fazer, uma bile enfraquecida, né? Uhum. Não consegue fazer, talvez não consiga fazer uma remoção adequada da gordura. E aí o seu colesterol pode subir. Sim. Isso é uma das coisas, né? Tem outras formas. A pessoa, se ela bebe muito álcool, isso também pode acontecer. Enfim, se ela come, isso eu tô falando assim, se a pessoa come direitinho, isso pode acontecer também. Ou, né, se a pessoa come exageradamente, então isso também vai gerar uma sobrecarga, porque o seu fígado pode ficar com gordura no fígado, enfim, tem todo um diagnóstico que precisa ser feito. Mas o que esse médico disse é à noite é quando a gente produz esses hormônios. Então, são hormônios para o processo digestivo, para você, os outros que você vai usar no dia seguinte. Então, não dormir, ele vai provocar uma série de distúrbios, né? Não Uhum. só metabólico, mas pode envolver, né, toda a parte a gente fala de humor, né? De concentração, né? De você conseguir ter um raciocínio adequado, lógico, Uhum. né? Isso obviamente está ligado a você ter um bom descanso. Então, isso é um segundo tripé. E o terceiro, na primeira parte da sua fala, você falou várias vezes desse tripé, mas talvez você não saiba o nome, ou talvez isso a gente não fala muito dele, né? Que em sânscrito é chamado de brahmacharya. Tem muitas pessoas que traduzem que subentende Brahmacharya só como a questão sexual, né? Que o Brahmacharya é uma contenção da energia sexual, né? Mas Brahmacharya é o caminho em direção a Brahma, né? Ele a gente fala assim, é uma contenção de energia. Então, como que você chega até Brahma, né? Contendo a sua energia. E uma das formas pode ser a questão da atividade sexual, mas não é só isso. Você contém energia comendo no horário correto. Se você comer meio-dia, que é a hora que você está com fome, que o seu corpo está pedindo aquele alimento que está relacionado com, vamos dizer, o horário de pita dosha, Uhum. você vai economizar energia porque você está usando uma energia externa para poder ajudar a sua energia interna, vamos dizer assim. Existe uma energia solar, que está a pino, que ela vai alimentar a sua energia solar interna, e aí você vai digerir melhor. Se você dorme no horário correto, né, você está conectado com a energia lunar. Né? Então, a lua ela é responsável por nutrir o seu sistema nervoso. Né? E a lua nada mais é que a parte fria do sol, né? A luz é o reflexo solar, né? De qualquer forma, a gente está sempre sendo nutrido pela energia solar, mas a parte fria, né? É, então, o seu sistema nervoso ele não vai reagir da mesma forma
se você dormir durante o dia. Então, a gente tem às vezes assim, ah, se eu não dormir à noite, eu dormir durante o dia vai ser igual. Não vai, né? Então, o nosso corpo, ele reage em relação ao sol, em relação à lua. Por mais que a gente não consiga perceber isso. Mas talvez você perceba isso com as plantas. É. Você não É, percebe? é muito interessante porque, na verdade, tem toda uma explicação em cima da evolução mesmo do próprio ser humano, né? É Uhum, muito bem embasado, né? É uma ciência tão ancestral, mas ao mesmo tempo ela é totalmente respaldada por pesquisas atuais, né? Então, uhum, a galera pesquisando os ratinhos foi vendo que os horários afetavam quando, né, quando eles dormiam, quando eles não dormiam, né? E uhum. já vi pesquisas também científicas com as pessoas, como elas são afetadas pelo sol, pela, né? E como que isso faz muita diferença, né? Então, Sim, existem os céticos, sim, mas é muito uhum. respaldado pela ciência tradicional também, né? É incrível. Sim, é que assim, quando a gente fala de pesquisa científica, né, às vezes as pessoas, a pesquisa científica, ela está falando de um sistema controlado, né, você tem que ter todo quantidade de pessoas. Isso, a nossa forma de interpretar, não interpretar, o que foi definido como pesquisa científica. E a pesquisa científica, essa que a gente conhece hoje, ela, na verdade, ela nasceu dentro da monarquia britânica, né? Nesse processo de ter que validar de como que eles iam validar determinadas coisas ou a medicina da qual eles conheciam. Então, isso vamos dizer assim, é uma herança, né, da monarquia britânica. E a monarquia britânica, né, durante a conquista, né, da ocupação na Índia, eles proibiram o Ayurveda, né? Então foram 200 anos de ocupação. Então essa medicina ela foi quase que varrida, né, do território hindu, do território a gente chama, era antiga Bharata, né, Mahabharata, né, a grande Bharata, né, a grande Índia é o nome que foi dado pelos ingleses para essa terra, né? Então, nessa colonização, muito do que era conhecido como dessa medicina, ela foi varrida. Depois, quando a Índia se libertou, aí começou uma recuperação desse conhecimento e aí formou as universidades e tal. Mas por que que eu estou falando isso, falando da pesquisa? A gente está falando de um texto que enquanto registro em livro, a gente está falando aqui de 3.000 anos, né? E alguns historiadores podem falar de 4, até 4.000. Só que é um conhecimento que vem de antes, né? Então, como que era transmitido antes? Era verbal, parar, né? Então, mestre e discípulo, mestre e discípulo. Então, nessa época, não tinha as escolas, essas escolas que a gente conhece hoje, né? Então, você estudar Ayurveda, você tinha que encontrar um mestre, esse mestre tinha que te aceitar e você ia viver com esse mestre por 20 anos. E você acompanhar ele e aprender essa arte de tratar alguém, né? E quando eles começaram a registrar isso nos livros, né, que aí veio um outro período da história, e aí coincide também com a criação das escolas, e aí são os gurukulas, né, que aí também você se move para um determinado local e você vive ali e vive aos pés do mestre, mas aí você já está com um grupo, né, de alunos, né? Então, quando começa esse processo, né, de ensino, esse registro, esses livros que começaram a registrar, eles registram a conversa de mestre e discípulo. E os testes que eles fazem. Então, assim, você tem às vezes dois médicos conversando e eles têm um tem uma opinião, outro tem outra opinião, né? E aí ele fala, ó, para essa doença, para essa doença, e aí e é uma conversa. Então, o registro foi essa conversa, Muito bacana. né? E está em sânscrito, né? E aí ele tem as recomendações.
E aí, e o que foi escrito ali foram os testes desses milhares de anos. Então não é aí eu estou voltando para a nossa pesquisa, né? Que a nossa pesquisa ela é uma pesquisa controlada, que aí tem lá não sei quantas mil pessoas, aí tem que ter tem todas umas regras para você fazer. Só que essa do Ayurveda, têm registros de milhares de anos. Aquilo que está no livro não é uma coisa aleatória. Ela está ali porque esses Vaidyas, e principalmente quem escreveu, né, eram Vaidyas extremamente respeitados, né? E eles registraram esses milhares de anos de pesquisa em cima daquelas ervas, de como fazer, e os tratados, né, de como produzir aquele medicamento, de como produzir aquelas ervas, de como fazer. Né? Então, esse é o registro, né, desses livros, né, que a gente tem, que por um lado, né, a gente pode falar assim que a colonização inglesa ela foi ruim, por outro lado, a gente fala assim, se não fosse isso também a gente não teria isso no Ocidente, porque isso Sim, era extremamente fechado, entrando, né? É. né? Ninguém ia ter acesso a isso, né? Aí tem duas perguntas aqui. Uma Uhum, é do Nelson, que entrou agora, e aí ele está perguntando assim, né? E como que isso pode ajudar, né, as pessoas, assim, né? Acho que para quem não conhece muito, né, de Ayurveda, acho que a gente uhum, já falou um bocadinho, né, dessas uhum, orientações na alimentação, de o que, quando e como, né, se alimentar, de uhum, toda a rotina, né, da pessoa, né? uhum, Também tem toda a parte das plantas medicinais também, de quando sim, e como, né, e uhum, por quanto tempo utilizar cada uhum, um, em sim, que estado, né? Então, é toda uma ciência que traz isso, né? Acho que com esse sim. conhecimento acumulado de 4.000 anos não é pouca coisa, né? Não é pouca coisa. E, nossa, é muito bacana. E exatamente, é um conhecimento que vem de todo uma outra história, né? Que a gente sai Uhum, um pouco desse eurocentrismo que a gente acaba vivendo muito aqui no Ocidente, né? uhum, E aí tem uma. Aí eu acho que se você quiser comentar um pouquinho também, mas tem uma outra pergunta também que é sobre os alimentos orgânicos, né? Como uhum. que isso também conversa com essa saúde integral? E aí eu depois vejo se tem mais alguma, mas Tá. acho que a gente pode também falar um pouquinho. Dentro das recomendações, quando a gente fala do o que comer, eu sempre, né, para quem não conhece absolutamente nada de Ayurveda, né, a gente vai começar com o quê? Então, o que é comida sazonal, de preferência orgânica, né? Aí o orgânico aqui é até para facilitar para a pessoa quando ela fala, assim, mas o que que é o sazonal? Por exemplo, então vai no orgânico. Porque o orgânico, ele tende, né? Eu falo tende a ser sazonal porque tem pessoas que, na verdade, hoje plantam orgânico, mas estão plantando também em ambientes controlados. Então, assim, pode ser que você vai ter um orgânico que não seja da estação, né? Mas, de uma maneira geral, o orgânico, ele é da estação, então ele se torna melhor para o seu corpo, né? Por conta. Vou até trazer um exemplo, né? Então, assim, vamos pensar na primavera que a gente está agora. Então, a primavera é descrita dentro do Ayurveda como se fosse o degelo da montanha, né? Então você tem o inverno está toda a neve no topo da montanha, aí o sol, né, a terra se move, né? A terra está em processo de translação, em rotação, né? Então no processo de translação você você recebe uma incidência maior de solar e aí essa neve ela vai começar a derreter. Então essa água que estava ali parada, ela tende a se movimentar. Dentro do nosso corpo, a gente percebe isso pelo muco, Uhum. né? Então o muco é como se fosse essa neve congelada, né? E aí por conta da incidência solar, esse muco ele vai tentar se movimentar. Se você tem um excesso de muco ou um agre não muito bom, a tendência é a pessoa ter uma sinusite na primavera, que é uma das doenças sazonais, que a gente fala assim, mas é normal, todo mundo fala, é normal ter sinusite na primavera. A gente fala assim, é comum, né? Mas ayurvedicamente falando, não é normal. É comum você ter, mas não é normal. Então, né, a questão é, se eu, dependendo como eu me alimentei no inverno,
como eu estimulei meu acne, né? Um pouco de muco eu vou ter e eu vou expurgar isso de forma natural, que isso faz parte de eu eliminar o excesso de água, né? De muco do meu corpo. Primavera é para isso, é uma limpeza, né? Agora, se eu tenho alguma obstrução, eu vou congestionar, ou eu vou ter muco no estômago, ou eu vou ter, né, uma pressão na cabeça, vai me dar uma dor de cabeça, ou vou ter, né? E aí, qual que é o papel da Ayurveda? Assim, a gente estimular esse acne e fazer com que você expurgue isso, e te ensinar como não produzir isso, né? Então, e aí, o que que a gente vai usar, né? O alimento da estação que nasce agora, a maior parte na primavera são mais as flores, né? E aí a gente envolve os crucíferos. Então, então o brócolis é uma flor, né? O aspargo é uma flor, Lindo, né? Eu tô conseguindo achar brócolis e couve-flor assim fácil por onde eu passo. couve, E couve-flor, tudo a né? ver. Por quê? Porque é o alimento, porque agora é o momento que esses alimentos eles brotam, eles nascem, é natural eles nascerem, né? Se você plantar, eles vão, é quando isso vem com energia. E só que o brócolis é um crucífero, ele é adstringente. Então, o sabor adstringente, ele remove o muco. Então, se você come mais, né, mais aspargo, mais brócolis, mais couve-flor, mais alcachofra principalmente, né? São alimentos adstringentes que vão ajudar você a remover o muco, ajuda a perder peso, ajuda no excesso de colesterol, né? Hoje em dia, né, os médicos da medicina integrativa agora encapsularam a alcachofra, né? Então toma chá de alcachofra, toma cápsula, não sei o que lá de alcachofra, porque a alcachofra ela tem esse potencial de limpar o sangue, de remover o colesterol, de diminuir o colesterol, de ajudar você a perder peso. O que é isso? É o excesso de capa doxa, né? Então, que naturalmente ele aumenta, né, durante a primavera, capa, alimento, terra e água. Então, ele vai aumentar isso durante a primavera. E aí, o alimento que nasce agora, ele vai estar ele vai ajudar eu remover o excesso. Então, se eu tiver no meu prato, né, uma quantidade maior desse sabor, né, naturalmente a natureza já está me oferecendo algo que vai me equilibrar. Assim como quando eu entrar no verão, o que acontece com a natureza? Ela me dá árvores frondosas, cheias de folha. Por quê? Para me ter sombra. Pra, né, imagina eu ficar debaixo do sol, né, direto, né? Isso faz com que eu perca água. Então a sombra vai me trazer um refresco, né, uma calma, né, eu tirar aquele calor do topo da cabeça. E o que mais que ela me oferece? Né? Coco, né, água de coco, rica em sais minerais, porque eu perco água, eu preciso repor. Se eu não reponho esses sais minerais, os sais minerais eles são necessários para que eu faça as conexões neurais, né? Eles são necessários para uma série de coisas no meu corpo. E se eu não tenho, as pessoas, quando tem baixa de sais minerais, elas não conseguem fazer, elas falam assim, a minha cabeça está como se estivesse nuviada, Aham. né? Tem um cansaço mental, não tem foco, né? E isso pode acontecer durante o verão, né? Porque existe uma remoção dessa água e eu perco sais minerais. E o que a natureza me dá? Água de coco, me dá fruta, né? Então a fruta doce, cheia de água, para eu nutrir o meu corpo, né? Me dá a folha amarga, a folha verde, porque a folha amarga e verde ela diminui a temperatura do meu corpo. Então, assim, se eu como, por isso que eu falo, se eu como de forma sazonal, meu corpo vai se equilibrar, porque aquilo que a natureza está me oferecendo vai gerar esse equilíbrio do que está acontecendo interno, com o externo com o interno. Uhum. Né? Aí chega, né, vem depois a época das chuvas, que tem um comportamento específico que a gente tem que ter para a época das chuvas, que é um período que muita gente adoece, porque o acne fica completamente instável por conta das chuvas. Né? Logo na sequência vem a parte quente do outono, que aí vem todas as ites. Se as pessoas elas não se cuidam no verão, não se hidratam, não baixam a temperatura do corpo, quando chega essa parte inicial do outono, todas as ites aparecem. Então, conjuntivite, né, a dermatite, né, tudo que você puder imaginar de irritabilidade no corpo, ela vem à tona. Por quê? Porque é o momento que pica se eleva naturalmente. E se eu não cuidei, né, de equilibrar, né, a nutrição, a secura do meu corpo antes, e aí a gente fala, né, do Ayurveda, a gente brinca, fala assim, Vata, que é área e éter, né, ele se namora com o elemento fogo, né? Então, assim, a gente sabe que uma floresta só pega fogo se ela estiver seca.
sim. né? Se ela estiver úmida, esse fogo ele não vai se espalhar, né? Então, o que que é essas ites nesse início do outono? Exatamente, eu fiquei seco por conta de eu perdi água no verão, né? Gerei uma estabilidade, né, de acne, e aí quando o pica naturalmente se eleva, esse fogo se espalha muito rápido no meu corpo. Então, é um conceito, é uma forma de ver, né, a doença, que é um pouco diferente, né, não estou dizendo que é ruim ou não ruim, né, Uhum. outra forma, mas é uma outra forma de interpretar como essa doença ela se estabelece no corpo e como você vai cuidar. Então, cada estação você vai ver, tem doenças que elas aparecem que a gente acha que é normal e para o Ayurveda ele não é considerado normal. Por que que não Ah, é normal? Porque isso tem que ser cuidado olhando esses movimentos, esses ciclos naturais, né? Então, o que está se elevando agora? E o que está nascendo agora? Então, se eu observar essas duas coisas e eu aprender a me alimentar de forma sazonal, isso vai se equilibrar. E aí entra o orgânico, parte a gente pode falar aqui para facilitar a gente o entendimento do sazonal e parte para a gente ficar livre dos agrotóxicos, porque realmente isso daí vai gerar triggers para outras coisas, hum, principalmente para a mulher, sim, né, quando entra na menopausa, né? Agrotóxico você vai ter problema com estrógeno, né? sim. Um falseamento de estrógeno no corpo. Afeta totalmente o organismo, né? Afeta. Então é isso, né? Os ciclos naturais, na verdade, eles afetam totalmente a gente, tanto internamente, porque a gente também é Uhum, natureza, né, Lu? Então, a uhum. gente tem os nossos próprios ciclos e quando mulher a gente percebe muito isso, mas os homens também têm seus ciclos, né? Sim, sim. E, e aí, então, a gente vai ter os nossos ciclos, né? Todo o ambiente em que a gente está inserido tem esses ciclos que também vão afetar pela alimentação, pela temperatura, pela umidade, né? Pela pressão, Uhum. tudo isso afeta. Tudo, E, tudo. e aí vai colaborando, então, para isso, ou para fluir para a doença ou para a saúde. E aí é, se aprofundar nesses conhecimentos vai trazendo luz para que a gente possa, então, saber dançar nesses ciclos, né? Porque é uma grande dança Sim, no universo, né? É total. incrível. Não é à toa que a gente tem a imagem de Shiva bailarino. Aquela Aham, imagem é exatamente mostrando a criação do universo, porque ele, aquela dança, né, é exatamente isso, é esse movimento, né? A parte mitológica que envolve, né, todo esse conhecimento explica muitas coisas. Parte até desse conhecimento do ayurvédico, ele está entremeado, né, com a mitologia, né, a uhum, mitologia hindu, né? Então, essa descrição dessa grande dança, né, ela é simbolizada pelo Shiva dançarino, né? O Shiva, né, que aí ele toca, né, lá o Damaru, né? aham, E ele dança, né? Então isso, e aí quando ele faz isso, todo o universo é criado. E aí o equilíbrio, né, que existe em função dessa dança, né? Então o sim, som, né? Então a partir do som, que aí se a gente for traduzir para nossa aula de ciências, né, o grande Big Bang, né? Aí você uhum, tem uma onda vibracional que se expande e que nos mantém até hoje, né? Mantém essa vida por conta dessa onda vibracional, que isso é física, né? Então, o que uhum, mantém a nossa célula, né, conectada, unida, é uma vibração. sim. E que dentro do sistema védico é o grande Om, né? Que tá, até hoje esse Om ele tá vibrando, Ai, é muito né? apaixonante, né? É muito. É. E é isso, essa grande dança, né, do nosso organismo, com Uhum, em busca de saúde, que é isso, é para onde a gente está sempre caminhando e buscando, uhum. né? Acho que todos nós buscamos a saúde, né, de alguma forma. Sim. E Tudo, entender to- ciclos. todos nós buscamos a felicidade. Sim, E a saúde dentro do Ayurveda, ela é considerada a porta da felicidade, ou de alguma, para muitos a própria felicidade, porque assim, se você, obviamente a felicidade ela é inerente ao ser humano, né? Quando a gente fala de busca da felicidade, a gente tá falando aqui que a felicidade ela não está em nenhum lugar fora de você. Só que como é que você enxerga isso? Se você está doente? sim. É.
E o pessoal tem, assim, na verdade, o povo mesmo, né? A cultura aqui, pelo menos aqui da minha região, é Uhum. muito engraçado, porque você vai cumprimentar as pessoas, assim, até o pessoal da roça mesmo, eles falam, ah, e saúde, né? Porque o resto a gente corre atrás, né? Se a gente tiver saúde, o resto a gente É, corre atrás. essa sapiência do povo do campo, existe, existe, a gente confunde, né, inteligência, o que que é inteligência, né, com erudição, né, que é você ficar repetindo aquele coisa de livro, né? Sim, Então a gente pega um erudito e fala assim, ah, esse cara é inteligente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, o homem do campo, ele tem uma inteligência, né, essa sapiência, por quê? Porque ele observa. Ele observa o momento do sol, da vivencial, lua, né? É vivencial, né, e Lu? vivência, exatamente. Então, assim, você vive na pele aquilo que os Vedas estão te ensinando. Então, quando a gente vai falar, né, a gente está aqui conversando, você sabe bastante de Ayurveda mesmo sem ter lido um livro. Por quê? Porque você está vendo isso no dia a dia e você automaticamente para você isso se torna óbvio, É. porque faz parte daquilo que onde você está inserido, né? Então esse é o grande a grande inteligência, né? É a conexão natural, né? Que várias outras abordagens também trazem, né? De uma saúde através da conexão mesmo com a natureza, né? Que na verdade a gente é Uhum, natureza, mas a gente esquece disso e aí a gente se perde. sim. E, e aí quando a gente, né, vivencia e se põe aberto, e eu acho que quando se traz essa sapiência do ser humano, né, que sempre viveu no campo e que está aberto para isso, né, eu acho que é isso, a gente consegue conectar os ciclos, eles estão tão importantes ali, né, para a Uhum, vivência, que ele influencia totalmente o nosso hábito, né? Então, uhum, eu percebo isso nas pessoas que a gente convive aqui e que tem essa conexão ali, que percebe a hora de recolher e a hora de estar, né? A hora de comer e a hora de jejuar, né? Então, uhum, isso é muito bacana e eu acho que é um pouco do que a gente quer trazer também na vivência que vai ter aqui no final de sim, semana, né? E que, sim. nossa, eu tô adorando. Assim, vai vir umas pessoas muito bacanas, né? O Ai, que grupo legal. vai ser bem bom. Para a gente vivenciar esses ciclos, né, Lu? Eu acho que a Uhum, ideia é justamente a gente ir trocando esses conhecimentos, entendendo um pouco mais de como esses ciclos afetam a gente, como os nossos ciclos também nos afetam e às vezes a gente não está conectada, né? Então, poder uhum, permitir, através de uma prática mais vivencial mesmo, de sentir, de sim, se conectar, sim, e se sim. conectar com a alimentação, se conectar com o ritmo, mas principalmente a gente se conectar com a natureza, né? Que é a Sim, professora, né? Que exatamente, exatamente. a natureza é a professora, né? Eu, Maior, assim. eu brinco, né, com as pessoas, elas falam assim, ah, mas como que eu sei? Eu falo assim, olha a árvore, você tem uma árvore no seu quintal? É, Observa, e não é brincadeira isso, porque assim, é, a gente é tão acostumado a automatizar as coisas, a gente quer automatizar a nossa alimentação, a gente quer automatizar vários aspectos da nossa vida, né? E essa automatização, ela vai nos afastando, a gente vai perdendo conexão com o belo, conexão com a vida, conexão com o que faz realmente sentido, sim. né? Então, assim, quando a gente está falando da felicidade, todo mundo quer ser feliz. É. A parte do processo é a gente remover a doença, né? Remover o estado de adoecimento do nosso corpo, porque você vai se sentir bem, você vai se sentir animada para fazer as coisas, vai se sentir conectada com, né, ver sentido, né, na vida e aí você vai descobrir esse estado, porque quando você remove, né, toda essa confusão mental, você percebe que isso na verdade vem de dentro de você. Né? Então, às vezes, no mesmo dia que né, você mora na fazenda, faz, sei lá, não sei quantos anos, mas tem um tanto de ano. Mas tem dia que você acorda e você fala assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Tem dia que você acorda e fala, nossa,
Tá maravilhoso. O que que mudou? O ambiente não mudou absolutamente nada. O que mudou foi o seu interno, É. né? É a maneira como você está enxergando. Então, assim, então, se é o interno, né, é como a gente pode manter e promover esse estado. E essa promoção tem a ver com como, não só o quê, mas como a gente faz as coisas, principalmente. E não é só como a gente come, é como a gente come, como a gente é o estado do nosso processo de respiração, de atenção, né? E eu falo isso para as pessoas assim, o yoga aqui não é a gente sair fazendo círculo de soleil, né? Botando o pé na cabeça. É o estado de presença. Sim. Então, assim, quando você sentar para comer, o que é o yoga aqui? É você sentar para comer e comer. E não Tá e não presente. assistir TV e comer, e não olhar no celular e comer, né? E não fazer uma reunião e comer, né? É comer, né? Então você traz a sua mente para esse estado presente. A hora de comer é comer. A hora que você vai estar com seu filho, esteja com seu filho, né? Não Sim. é estar com seu filho e preocupada, né? Se sei lá o que, sei lá o que, sei lá. Isso é um treino, é um estado, né? Uhum. Porque isso vai te trazer. Super desafiante, né, Lu? É muito. Então, assim, a gente começa com uma coisa mais densa quando a gente fala de alimentação, mas, assim, o processo é vir trazendo a sua mente pro agora, Sim. né? Então, isso é a prática de yoga. A gente pode usar N ferramentas dentro do yoga para promover esse estado, né? A gente pode usar asana, exercício respiratório, a XYZ, né? Tem milhares de coisas, né? A própria alimentação dentro do Ayurveda vem para o estado presente. Porque é Uhum. isso que vai trazer saúde para você. A nossa mente está o tempo todo indo para lá, para cá. Por quê? Porque nós fomos educados, né, a ficar nesse estado de insatisfação. Né? Ninguém te falou quando você era criança assim, olha, é, você fala, a Nina fala assim, ah, mãe, eu não gosto de carne, eu gosto de banana. Não, você não pode, você tem que comer, né? Não pode, tem que comer carne. E a banana tem que ser só 2 na semana. E aí te reprime na banana e entuxa você de carne, Uhum. né? Então a questão aqui não é a gente ficar, o que que tá certo, o que que tá errado, mas qual que é o processo de autoobservação Uhum. ou respeito em olhar um ser que está ali, né? E obviamente estimular um equilíbrio, mas sem desrespeitar. Sim. E eu tô falando isso por quê? Porque esse lugar do vazio, que é da insatisfação, é porque nós fomos treinados desde sempre a olhar a parte vazia da nossa vida e não valorizar aquilo onde você é boa. Onde você é boa, né? E aí olhar aquilo assim com uma satisfação, com uma plenitude. Mas não, a gente tem essa parte boa e aí fala assim, ah, vou pôr essa parte boa aqui no cantinho. Por quê? Porque desde sempre me foi ensinado a olhar para a parte vazia e eu ficar frustrada com essa parte vazia e ficar correndo atrás do rabo dessa parte vazia. E Uhum. a parte boa, eu falo assim, ah, mas a parte boa eu sou boa mesmo, não preciso ficar valorizando tanto, né? E então, assim, quando a gente fala de Ayurveda, a gente está falando disso também. Sim. A gente É. está falando, né, de ver esse ser humano, né? E se ele gosta de banana, ok, você gosta de banana, tem coisa que você, né, para você, o que que faz bem para você. Então, quando a gente fala do leite, ah, nossa, eu amo leite, mas te faz Uhum. mal, Sim. né? E aí você aprendeu a Bacana que eu respeitar. tive até um insight bacana, assim, você trazendo, eu acho que é muito da gente estar presente dentro da gente mesmo, né? Sim, Porque quando a gente está presente, a gente se conectar com o nosso o corpo, ele diz o que faz bem, o que faz mal. Mas na correria do dia a dia, a gente não percebe, né? não A gente se percebe. desconecta dele. E se conecta, às vezes, até com, ai, com que. Eu ouvi falar que é bom fazer isso, aquilo outro. Mas como a gente se traz para essa presença, né? E eu acho que isso é uma coisa que a vivência é fundamental, mas também tendo uma orientação, né? Para estar sempre fazendo esse cuidado, e eu acho que é uma coisa que eu estou gostando muito desse acompanhamento que você tem feito aqui com a gente, né? É o tempo inteiro esse convite
para que a gente Uhum, pare, olhe para si, olhe para dentro e se conectar uhum. com o que está acontecendo, né? Então, isso é bacana e eu recomendo para todos. Pessoal, gente, ela tem online, sabe? Não precisa morar em São Paulo. É, Entre em contato com a Lu, porque o trabalho dela é revolucionário, assim. E eu não estou falando só pela minha experiência, não. Estou falando porque eu já conheço várias outras pessoas que estão sendo acompanhadas por ela, então, né, sentindo essa melhora, né? Na uhum. saúde, como isso afeta a disposição física. E às vezes a gente esquece disso, né, Lu? A gente Sim, fala, não, mas eu tô bem, eu tô ótima, não tenho nenhum problema de saúde. Mas aí tá lá, tem preguiça de fazer as coisas, aí fica procrastinando tudo, aí uhum. vai fazer tudo meio empurrado, e não percebe que isso é não estar pleno na saúde, né? Sim, E exatamente. aí, eu acho que Exatamente. nesse trabalho que a gente trabalha muito com agrofloresta, com movimentos sociais e várias coisas assim. Gente, se a gente não estiver bem, se a gente não cuidar da gente, não tem como a gente cuidar do planeta, não tem como a gente Não cuidar, tem. né, assim, dos filhos, não tem como a gente cuidar do ambiente, de nada, né? Não tem Exatamente. como a gente trabalhar bem. Então, é isso, né? Tudo vai primeiro por aí, né? A gente se conectar com Sim. essa natureza interna e ficar bem. E aí, Lu, aqui, eu já estou sendo chamada a atenção, porque a gente já está chegando em Ah, uma passou no hora. horário. Ah, sim. E aí eu acho que a gente vai ter oportunidade de conversar muito sobre todas essas Uhum, coisas a partir de sexta-feira, né? Já vai uhum. ter gente que já vai estar chegando. Você chega na sexta, já tem algumas pessoas que já devem chegar na sexta por aqui também. É, legal. Sábado a gente tem a vivência, né? Falando sobre os ciclos naturais. Então, quem quiser saber mais, entre em contato comigo. A gente já está bem no limite de vagas, mas ainda Ah, tem legal. outra, dá para salvar. Então, se alguém ainda quiser participar, dá ainda dá tempo. Mas corre, que são poucas vagas. E, e aí, né, no domingo, para quem quiser também ficar aqui para poder dormir, acordar com barulhinho de cachoeira, Ah, tomar um banho de delícia. cachoeira com calma, a gente pode fazer uma sauna na hora certa. Hum, E aí a gente curte bastante, assim, não só essa troca de conhecimento, porque eu acho que cada momentinho que eu tô com a Lu, pessoal, é só upgrade, assim, no conhecimento mesmo. É muito bom. Tô aqui hum, até com dó da gente acabar essa live, porque, assim, a hum, gente entrou em vários assuntos muito bacanas. uhum. E, mas também da gente vivenciar, né, Lu? Pôr isso na Sim, prática, né? De sim. conhecer, de se conectar com as especiarias também, que elas estão aí Uhum, há uhum, milhares de anos, né, nos acompanhando, né? Na uhum, humanidade, assim, nos auxiliando nesses processos também. Então, tem né, diversos temperos que às vezes a gente usa na nossa casa e às vezes a gente não faz uhum. ideia qual é o poder que ele tem, em que momento, em que estado, em que estação Sim, e junto com o quê. Então, acho é, que pode trazer um exatamente. também. A gente pensa no alimento, mas não entende o que que ele está promovendo no seu corpo. Acho que isso acho que é uma coisa bem importante, assim, né? É como que as pessoas elas ficam espantadas, né? Assim, mas é só uma especiaria, só um tempero, como que isso É, e porque ela percebe o efeito no corpo, né? Fala, nossa, como que isso pode ajudar tanto, ou pode mudar tanto, né? De capacidade digestiva, né? Ou enfim, né? Aliviar algumas dores, né? Só de você usar alguns tipos de especiarias na alimentação. Mas a gente sim. vai ver isso no sábado, vamos dar spoiler. Mas para quem vem, eu já tô animada, Vai ser né? muito Para a dinâmica que a gente vai fazer, né? E até da vivência, né? De olhar mesmo, né? A plantação, né? Ver as ervas mesmo e né? E você tem conhecimento, né, Nina? Tem que falar também pro pessoal, né? Qual o seu conhecimento, né, de Aham. biologia, que isso é super importante, vai ajudar a gente, né? Na Sim. dinâmica vai ser bem legal. De Aham. olhar esse aspecto, né, técnico eu digo, né? Esse olhar mesmo da planta, É. né? E Botânica, aí de da entender botânica é tudo, muito legal, né? Muito conectar, importante. Bem importante. super Porque importante. é mais um conhecimento, porque a botânica, assim, eu vou até dando um spoiler, assim, né? Tem
às vezes a medicação do Ayurveda, ela não a gente fala, vê a especiaria toda em pó, né? Mas as ervas, tem coisa que a gente usa o talo da folha. Às vezes é a folha, às vezes é só o tronco, né? Aham. Às vezes é só a raiz. Porque É, cada uma tem uma potência, né? Uma especificidade, sim. né? Enfim, aí a gente pode falar sobre remédios Ah, caseiros, ervas, né? nossa, eu Eu já usa, pensei em várias plantas aqui que tem uso, assim. Inclusive, tem planta que você, quando ela não tá florindo, ela é usada para uma coisa, e quando ela tá florindo, ela é usada para outra coisa totalmente diferente. sim. Incrível E, como a tem uma explicação, e tem uma explicação ayurvédica para isso, né? Porque a gente fala da movimentação da energia da seiva mesmo, né? Quando você está na flor, o que está acontecendo, quando está na raiz, isso tem a ver com o movimento da lua, tem a ver com o movimento das estações, né? Tem momento que é o momento mais adequado para você fazer a colheita. Isso eu estou Uhum. falando em termos medicinais mesmo, né? Então, a, co- tem plantas que elas são colhidas só na lua cheia. E não é porque é uma coisa esotérica, não, porque a lua cheia, não. Porque a gente está falando de uma movimentação de energia de onde a seiva está, É. né? Porque aí você vai ter uma potência de prana, né? Que a gente fala de energia, para nutrir o seu corpo. Você tem uma potência maior daqui. Por isso algumas ervas elas funcionam melhor numa época do ano e na outra época não tanto, né? Uhum. E dentro do processo de herbologia, o momento da colheita é super importante, né? Porque onde que está a seiva? Ela tá no tronco? Ela está no mais concentrada na raiz ou ela está mais na folha? Né? Ai, é muito detalhe, né? É muito bacana. Eu fico extremamente inspirada aqui. A gente vai poder falar um pouquinho mais sobre tudo isso no sábado, né? E quem Vamos, nós duas quiser, dá para juntas. chegar um pouco antes, já dá para ir se aclimatando, ficar Sim, até domingo, e aí a gente vai estar junto. Bom, legal. então tá, Lu. A gente vai se vendo. E aí, pessoal que estava por aqui também, eu vi que Nelson ficou bem animado. Tomara que ele possa vir, então. E a gente vai se conectando. Qualquer dúvida, eu tô por aqui também, tanto pelo Instagram, pelo Zap, a gente vai se falando. A Lu também atende, né, online, Uhum, então dá pra entrar em contato com ela tanto pelo Instagram, que é Luquini, né, Luciana sim. Quini, e também pelo WhatsApp, então a gente vai estar junto. A gente vai estar junto. Para quem vem, aí a gente se conhece de perto, né, presencial, mas para quem está no online, acho que meu nome tá acho que vai ficar aí na conexão, né, e depois dá para acessar pelo Instagram também. Mas muito Maravilha. obrigada pelo convite. Ah, eu que agradeço por aceitar esse convite, por estar junto. Agradeço também todo mundo que acompanhou e, né, que ficou até o final aqui com a gente. Então, muito bom. Em breve a gente está junto. Beijo grande. Beijinho, boa noite, até mais. Boa noite. E aí, eu vou pedir auxílio aqui para terminar a live. E como é que desliga aqui? Não sei. Gente, salvar. Pronto. Aqui não. É, encerrar agora.